Olha só, pessoal, boa noite. Dia 28 de abril de 2020. A gente segue aqui com as nossas lives da série Corona Sem Neura. E hoje a gente tem o prazer de estar recebendo aqui um grande amigo, colega, que fez a sua formação em neurocirurgia junto conosco no Hospital das Clínicas. E a gente andou conversando e ele notou algo bem diferente e preocupante. A gente falou, por que não então fazer uma live para conversar sobre isso e orientar as pessoas e passar esse tipo de informação que é tão importante. O nome dele é Matheus Schmidt, ele também é neurocirurgião, gosta de estudar, gosta de ajudar as pessoas, trabalhar, operar, e a gente tem o prazer aqui de estar recebendo ele nesse momento, na nossa série de lives Corona Sem Neura. Estou só esperando ele entrar aqui, o Matheus. Ô, Matheus. E aí, Fernando? Boa noite, tudo bem? Boa Como é que noite. você está? Tudo bem. E Olha você? só, eu estou bem, deixa eu te falar. Eu fiz isso aqui em tempo recorde hoje, porque apareceram duas coisas diferentes no dia e nós operamos um aneurisma, que a gente acabou agora há pouquinho no Hospital Samaritano, aqui em Higienópolis. Eu falei assim, puxa, eu tenho que chegar em tempo hábil. E deu tempo, né? Apesar de não Que ser bom. 9h30, 9h37 aí, a gente está no ar. Ô, Matheus, Tá conta pra certo. gente aqui um pouquinho, você que é neurocirurgião também, você tá morando em... Que cidade você está morando? Eu estou em Passos, Você que é está em interior de Passos, Minas Gerais. De Minas Gerais, isso. interior do Minas Gerais. Exatamente. Bem pro meio mesmo, é isso? Ele é próximo da divisa com São Paulo, na verdade. É sul de Minas, né? Sim, É sim, próximo sim, à divisa. Franca, Ribeirão Preto. É bem próximo sim. daqui. Geralmente clima quente, eu imagino, né? Aqui é bem Pela quente, proximidade. é. É. É bem quente, é. Ô, No Matheus, inverno, poucos dias de inverno frio aí. você já está aí há quantos anos? Eu vim para cá faz 7 anos, Fernando. A gente, Puxa vida. eu O acabei tempo a passa, residência né? O tempo é, passa, rapaz. parece que foi ontem. Acabei a residência em 2011, aí em São Paulo. Fiquei mais 2 anos e meio aí trabalhando com o pessoal Chegou a e trabalhar junto comigo, a gente trabalhou junto na época. trabalhando, É. operando juntos no Sabará algumas vezes. E aí resolvi voltar para casa, né? Meus pais moram aqui, meu pai é neurocirurgião aqui também, foi um pioneiro da neurocirurgia aqui no sudoeste de Minas há 40 anos. E aí eu resolvi, por motivos pessoais, vir para cá. E me E conta uma coisa, você opera com ele? Como é que opero, funciona? opero sim. Que legal. Deve ser muito bacana isso, né? Tem outros colegas aqui também, a gente opera junto. E um deles é meu pai. Ô, Matheus, conta uma coisa para mim. Como é que vocês receberam aí, ou estão recebendo toda essa questão do impacto da pandemia? O que você notou de diferente? Antes da gente entrar mesmo no assunto propriamente dito, né, Sim. da questão do trauma de crânio, trauma raquimedular que tem acontecido em casa. Não, claro. Primeiro, eu nem falei, eu queria agradecer a oportunidade de falar com todo mundo aí um tema tão importante, rever um grande amigo aí, que foi muito importante na minha formação. Aprendi muito com o Dr. Fernando aí, a parte de hidrodinâmica cerebral, cirurgia infantil também e outros assuntos. É um prazer muito grande aí tá revendo você, Fernando. É recíproco, viu, Matheus? É bem legal. Ainda mais quando a gente olha nesse horizonte do tempo e fala, por 7 anos. Eu 7 anos. parecia que foi 2, 3 anos atrás, mas não é. Parece que eu saí daí ontem, né? E foram Parece. bons tempos aí em São Paulo, valeu a pena. Então, aqui em Passos é o seguinte, aqui a gente está bem próximo do estado de São Paulo, né, que é um dos epicentros aí da pandemia. E desde que a epidemia começou a aumentar o número de casos em São Paulo, aqui nós já tomamos medidas bem drásticas de isolamento social, né? Algumas pessoas até consideram que foi um pouco precoce, porque mesmo sem ter casos próximos, casos confirmados, a prefeitura aqui decretou o fechamento total do comércio por um tempo. Então, a gente ficou aí praticamente 3 semanas com fechamento total do comércio. A rodoviária, inclusive, foi fechada para evitar as linhas de ônibus foram suspensas. Então, foi uma coisa bem drástica. O hospital nosso aqui, Passos é uma cidade polo aqui da região, em termos de saúde. A nossa Santa Casa aqui de Passos, ela atende um horizonte aí de umas 50 cidades.
por volta de 500 mil habitantes, né, a área de abrangência. Então, a Santa Casa se preparou para isso, isolou uma área exclusiva para atendimento de Covid, né? Tem uma área da emergência que foi isolada só para esses casos, uma UTI menor, com um pouco menos leitos, exclusiva para Covid, sendo que a gente tem uma retaguarda de mais leitos de UTI, caso sejam necessários também. Mas acontece uma coisa interessante, é que a gente tem poucos casos confirmados, né? Apesar de que na região existem mais casos, até em cidades menores. Aqui a gente está com um óbito de caso confirmado, que é de um paciente que veio de uma cidade vizinha, né, referenciado para cá, ficou entubado por volta de 2 semanas e ele pegou numa viagem que foi para São Paulo e voltou. Quer dizer, e esse diagnóstico foi confirmado? Esse foi confirmado. Por teste, por sorologia e tudo mais. Sorologia confirmada. E tem um outro caso, que foi um caso mais leve, que ficou em isolamento domiciliar, também confirmado. Só esses 2 casos confirmados na cidade. Mas aqui acontece um problema, é que a maioria dos casos suspeitos, né, foram já notificados próximos de 400 casos suspeitos e que não foram testados. Quantos mil habitantes tem em Passos, Matheus? Passos tem 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. Entre 115 e 120, E atende essa região mais ampla, né? Porque aqui a gente tem uma característica de ter muitas cidades próximas umas das outras, cidades menores e próximas, né? E essa casa aqui é a referência. E além desses 2 casos, enfim, eu imagino que se de fato foi tomada uma conduta de bloqueio total das coisas, eu imagino que até as cirurgias eletivas também foram postergadas. A gente teve um impacto importante nesse sentido também. Assim, todas as cirurgias eletivas foram suspensas. Nós ficamos aproximadamente 3 semanas também só com casos emergenciais. E como a pandemia, assim, os casos estão estáveis, o número de notificações vem diminuindo, essa semana a direção do hospital, em reuniões com as comissões do corpo clínico, optou por reabrir parcialmente as cirurgias eletivas. Eu acho muito interessante isso que você está contando, porque assim, você imagina, a cidade de Passos, com 110, 120 mil habitantes, talvez, e adjacências, ela representa um modelo interessante que a gente pode observar o efeito, que a gente tanto tem falado aqui, né? Muito se preocupou, a imprensa bateu muito pesado nessa ideia do como achatar a curva, como se houvesse esse problema. Só que a situação de saúde é mais complexa, né? Então a gente tem cirurgias não emergenciais ou emergenciais relacionadas a outros problemas que não o coronavírus, pacientes com situações crônicas que precisam seguir o tratamento, como paciente com câncer, diabetes, ou mesmo paciente com dor crônica por conta de distúrbios da coluna vertebral, ou, você imagina, os idosos com hidrocefalia de pressão normal, que acabam ficando, tipo assim, deixou de existir outras doenças frente à atenção focada. E sem contar em relação a doenças mentais, né, como ansiedade, depressão, alteração do apetite, insônia, e assim vai. Então, vocês notaram isso, né? Parece que houve um certo exagero. Quer dizer, no intuito de ajudar, na verdade, esse impacto do fica em casa, não faz mais nada tal, na verdade, assim, o remendo saiu pior que o soneto. É isso. Caro, Mas, na verdade, assim, a gente fica sem saber se realmente foi um exagero ou se o resultado que a gente está tendo agora foi um reflexo das atitudes do que foi feito. Fica difícil de... Muito a gente está vivendo um momento muito complicado em que a gente não sabe exatamente o que é causa, o que é consequência, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus colegas de faculdade, todos aí da Faculdade de Medicina da USP, né? Todos da turma 88. Um abraço aí para a galera da turma 88. E a discussão é essa lá nesse grupo, né? A gente tem epidemiologistas, tem infectologistas no grupo, e alguns criticam que foi exagerado, né? No caso aí do estado de São Paulo também, muito, muito rígido o fechamento, e outros defendem, dizem, quanto mais certo der, quanto mais resultado positivo a gente conseguir com isolamento, mais desnecessário ele vai parecer, né? Muitos falam isso. Eu acredito quanto mais que talvez... funcionar, mais a gente vai achar que não precisa, né? Então é verdade, é verdade. Quanto mais funcionar, do ponto de vista emocional, né? Você não está vendo
Você não o vê a doença, colapso. tá? Você teve sucesso no controle da epidemia, você acha que, tudo bem, vamos relaxar, né? Então é difícil tomar uma Essa, essa, decisão. essa é uma discussão interessante que a gente vai ter resposta depois de um ano, alguma coisa É, assim, né? Quando acho que vai for avaliado ser tudo, né? Eu vi, retrospectivo. eu li alguma coisa acho que de um matemático de Israel, que ele faz um modelo matemático, veja, ele não é epidemiologista, mas ele usa as características da pandemia e o comportamento em diversos países, e ele fala o seguinte, de uma forma categórica, o resumo da ópera. Em qualquer lugar, o pico dá em 40 dias e em 70 dias deixa de existir o problema. Quer dizer, a gente não sabe, mas assim, a própria Itália, a Espanha fez o lockdown, ficou um super tempo e o povo continuando doente Correndo, né? e morrendo. Então você fala assim, será que de fato foi eficiente? E a É, gente ou seja, começa a ver curvas. ou seja, ou não adiantou nada, entendeu? E a gente vê curvas diferentes. E É, a própria curva do Brasil, por mais que os números estejam aumentando e crescendo, porque é normal que isso aconteça, né? A gente está numa pandemia, mas o número de mortes, na verdade, não é tão maior quando você compara, por exemplo, os resultados da Alemanha. Eu diria para você que a gente não está para trás, né? não tá. Olha só, a Só, Josiane aqui, anestesista, dizendo boa noite, louca de vontade para fazer anestesia para vocês. O povo quer trabalhar, né? O povo quer trabalhar. é, Fernando, você tocou num ponto aí que eu só queria comentar, que eu estava conversando justamente com um colega meu, cardiologista hoje, que é o medo que as pessoas ficaram de ir ao hospital, né? Que isso tem causado, e a gente vai começar a ver o reflexo disso agora. Então, as pessoas têm, assim, se precisarem ir ao hospital, vão ao hospital, né? A gente teve 3 casos recentes aqui no nosso hospital de pacientes infartados, que chegaram já com complicações porque demoraram para procurar o hospital. A pessoa fica com medo de pegar um coronavírus, tem um infarto em casa, com dor, que normalmente ele procuraria um hospital e fica esperando, e na hora que vai para o hospital está grave. Né? Então, se precisar ir ao hospital, precisa ir, se sentir, né, sintomas de Não, infarto ou déficit neurológico, de repente começa a perder força no braço, um AVC. A gente tem visto isso em AVCs também, o pessoal espera 1, 2 dias para procurar o hospital. Então, esse negócio do AVC, eu quero até fazer um comentário, mas olha só, a Mummukier fez o seguinte comentário em relação à saúde mental mesmo, né? Olha, a contenção aumentou o número de casos de violência doméstica em quase 50% no Rio de Janeiro. Quer dizer, são efeitos colaterais, né? Você tenta resolver um problema e outro fica muito evidente. A Aninha fala o seguinte, boa noite, sou enfermeira em um lar de idosos e as orientações da promotoria foi de restringir visitas, mas estou tendo muitos problemas em relação à depressão em idosos e por não poderem receber visitas. Eu acho que aqui a gente pode falar justamente do que você notou da questão do isolamento social, desse grupo considerado grupo de risco, de terceira idade, e, enfim, o que está acontecendo, né, com o pessoal. Em relação ao AVC, eu só queria fazer um comentário. Saíram algumas tendências mostrando que talvez tenha aumentado o número de AVC em jovens que tenham coronavírus de uma forma leve ou moderada. Isso por questão do aumento da possível coagulabilidade e formação de coágulos. Bom, aqui a gente tem dificuldade em relatar isso porque o Hospital das Clínicas ficou dividido. Então, por exemplo, lá no IPQ eu atendo os casos de hidrodinâmica cerebral e a gente tem operado só os casos graves. Então, paciente com pseudotumor cerebral ou com uma hiperdrenagem ou um problema relacionado à válvula. Mas aquele caso que pode esperar um pouquinho, a orientação é esperar um pouquinho. O Instituto Central virou um hospital de coronavírus. Então, aquela entrada de pacientes que têm um AVC, a gente não tem noção. Mas quem faz endovascular realmente comentou que notou uma leve tendência de aumento de casos de AVC em jovens, pessoas de 20 a 40 anos de idade. Mas vamos lá, fecha aspas e vamos em frente, porque o que você notou, na verdade, preocupa bastante a gente e, enfim, a nossa missão é justamente preservar o sistema nervoso central da população. Então, a gente está falando de cérebro, medula e nervo. Né? Então, vamos adiante. Que a gente tinha comentado, né, aquele dia que conversamos, né, é um aumento do risco de quedas, né, e, consequentemente, de trauma crânioencefálico e trauma raquimedular, que são as fraturas na coluna vertebral, né, na população idosa, que já é vulnerável, né? Porque a gente já tem, as estatísticas mostram assim que a população idosa,
já tem a queda como uma importante causa de trauma, né? Pessoas acima de 60 anos, durante um ano, vão ter cerca de 30% das pessoas acima de 60 anos vão ter pelo menos uma queda, né, ao longo do ano. Como a gente está num período de isolamento social e confinamento, existem vários fatores de risco para essas quedas, que são as principais causas de TCE e TRM, nessa população idosa, né, que são causas variadas, desde o fato da pessoa ficar mais em casa mesmo, ficar presa em casa, aumentar a ansiedade, desde falta de cuidados, né, às vezes o cuidador não consegue visitar mais aquele idoso, mesmo o idoso ativo, lúcido, recebe menos visitas, né, de familiares, de amigos, então ele fica mais isolado, aumentando o risco de queda. Então, Você sabe que uma coisa que eu nunca nem pensei é o seguinte, imagina, os idosos muitas vezes ficam muito tempo sozinhos, se ninguém da família ou amigo fizer um telefonema de vez em quando, a pessoa pode ter ali um infarto ou até mesmo um AVC, e aí entrando na questão do trauma, né, escorregar, bater a cabeça, ou, enfim, por se aventurar ali, ter um trauma raquimedular com lesão da coluna cervical, isso porque, na verdade, não estão sendo gerenciados, né? A gente passou uma recomendação muito simples, do tipo, ó, isolamos, fiquem em casa e não nos atentamos de que outras coisas poderiam acontecer. essa, inclusive, E sem contar que tem a uma das questão também da recomendações que eu tinha, osteoporose, né? é uma das recomendações que eu tinha separado aqui para falar, que é a de que, quando possível, o idoso nunca ficar totalmente sozinho em casa, né? Assim, se tiver outras pessoas para fazer o isolamento junto com ele, né? O esposo, né? Mesmo outros idosos que vão ficar confinados, não tem problema, né? O problema é se tiver alguém que fique saindo e tendo contato com eles, né? Então, se você tem um familiar que está sozinho e na sua casa você está isolado, você pode recebê-lo, né? E deixar um certo afastamento. Então, uma dica é não ficar sozinho totalmente. Caso isso não seja possível que fique, tem que ter algum mecanismo de acionamento de um socorro, né? Ou o idoso anda com um apito, né? Em caso de pessoas que moram no apartamento, que tenham vizinhos próximos, né? Uma casa que tenha vizinho próximo, ou sempre andar com um telefone celular junto, né? Ou usar a criatividade, pega uma cordinha, amarra na cintura a capinha do celular, faz algum mecanismo de socorro. A pessoa tem que ter acesso a outras pessoas. E muitas vezes a gente vê isso, né? Não só nesse período. Às vezes o idoso cai em casa, fica lúcido, acordado, mas tem uma fratura de colo de fêmur, que é muito comum, ou uma fratura da coluna e não consegue se levantar, não consegue nem se arrastar até o telefone. Fica ali, passa 24 horas deitado no chão, urina, tem hipotermia, desidratação, então é muito grave. Né? O Você está idoso falando, é muito é um cenário muito real, né? Assim, isso a gente vê, não é exagero. comando simples, fique em casa. Tentar esse fato. Aí doenças que são doenças traumáticas, estou falando aqui de acidente, que acontecem e são urgência não relacionada ao coronavírus, que a gente sabe que tem aquele conceito do golden hour, né? Ou seja, aquela primeira hora depois do trauma, o atendimento faz toda a diferença. Na verdade, está sendo postergado, né? Então, você não se preocupou com a prevenção, que seria a montagem de toda essa estratégia, e eu acho que isso tem que ser visto de residência para residência, né? Você imagina, um lugar onde tem escada para subir, escada para descer. Você me falou um negócio que eu fiquei pensando assim, né? A pessoa está há muito tempo dentro de casa. Aí chega lá, a televisão não está pegando legal, ou de repente está com muita folha em cima do telhado. Aí o camarada fala: não, peraí, eu vou resolver esse problema aqui eu mesmo. Aí bota uma escada, sobe a escada e acaba se machucando e, enfim, tendo algum problema mais sério. Né? Você notou algum caso assim? Você chegou a receber algum caso assim? Eu recebi especificamente uma senhora que tinha uma árvore no quintal, né? Morava numa casa e ela subiu na árvore, né? Foi subir na árvore eu não me lembro bem se foi para colher um fruto ou fazer um serviço de jardinagem na árvore e caiu, né? Você imagina. E é uma coisa que não foi, eu já peguei casos assim outras vezes também fora dessa época.
Mas a pessoa estava entediada em casa, sem o que fazer, falou, vou fazer uma jardinagem lá, vou subir na árvore e caiu. Teve uma fratura, 2 vértebras, né? L1, T12 e Chegou a ficar L2. paraplégico, não? Ficou Não, paraplégico, sem não? déficit, mas eram fraturas, achatamentos importantes, com muita dor. A gente precisou fazer artrodese aqui, extensa, né? De T11 a L3, né? O Matheus, olha só, eu tenho que falar aqui, ó, a nossa anestesista, a Josi, está falando o seguinte, Josiane Stade. Falou, quem disse que os idosos estão em casa? Estão todos no mercado. Tem muitos que estão furando a quarentena, realmente. Mas mesmo furando a quarentena, alguns ainda sobem no telhado, sobem na árvore e não se atentam na escada. Então, acho que, assim, como medidas de prevenção, Fernando, acho que a gente podia separar. Tem duas grandes coisas que a gente tem que avaliar, dois grandes aspectos. Um é o ambiente, né, o meio ambiente, a área externa, né, e comportamento do idoso. E outra é a condição física e de saúde individual de cada um, né, que inclui doenças, demência, Parkinson, sequelas de AVC, sequelas ortopédicas, etc. No quesito ambiente e comportamento, a gente tem que fazer algumas medidas obrigatórias. É um pouco repetitivo o que eu vou falar. A gente vê muito, né, em televisão, o pessoal fala muito, mas nunca é demais repetir. Básico para casa que tem idoso, apartamento, casa, tirar tapete, né, que eles têm uma resistência muito grande em tirar, né? A senhora quer deixar a casa bonita, quer deixar tudo enfeitado e deixa tapete. O tapete pode escorregar ou a orelha do tapete fazer o idoso tropeçar. Tem que tirar a mesinha de centro, né? Aquela mais decorativa, que fica ali no meio para a pessoa... Mesinha de centro, só serve para dar canelada, ou às vezes o idoso esquece que está ali, ou tá um pouco escuro, tropeça. Então, tirar a mesa de centro. Ajeitar os móveis da casa, de modo que o idoso sempre possa andar reto, né? Não tem que ficar espremendo, andando de lado, porque ele tem um desequilíbrio e cai. Uma outra medida, sempre deixar piso seco, né? Isso tem que se atentar. Quem for limpar a casa, se for o próprio idoso ou alguém limpar com água, tem que limpar, lavar e secar na hora. Se o piso ficar um pouquinho molhado, é fatal para idoso cair, né? Luminosidade é muito importante. O idoso acorda muito à noite para ir ao banheiro, né, vai urinar ou vai na cozinha pegar um copo de água. Então, já deixa um copo de água, se quiser, no criado mudo, para não Sabe uma precisar. solução que eu já vi falando disso? Eu já vi algumas pequenas lâmpadas, não é lâmpada, é alguma coisa que fica iluminada, que você consegue colocar na própria tomada, essa tomada que é mais baixa, perto do corredor. Eu acho que talvez seja uma estratégia bacana, né? Porque o problema é o camarada acorda, não vê, tropeça. Tem que ter uma luz, ou pelo menos uma luz de fácil acesso, para ele acender antes de levantar, né? Então, acho que é importante essas medidas comportamentais. Tomar cuidado no banheiro, que é um local muito frequente de queda, né, com piso molhado. Se tiver barra, né, aquelas barras na parede, segurar na barra, né? Isso é muito importante. Outra coisa importante, esses dias na televisão eu vi uma recomendação, o pessoal recomendando, assim, como medida preventiva do coronavírus, não usar elevador, né, usar escada. Aí eu fiquei pensando, né, imagina um idoso, né, que mora, sei lá, no terceiro ou quarto, mesmo que seja mais baixo, quarto andar, quinto, fora os que moram no 10º andar. É praticamente inviável, né? Mas aquele idoso que tem escada em casa, né? Tem casas que tem escada, ou vai utilizar a escada. Matheus, deixa eu só fazer aqui uma interferência rapidinho. A Márcia Fotos perguntou o seguinte, a conversa é só para vocês médicos? Não, Márcia. É uma conversa aqui entre duas pessoas que são médicos, são neurocirurgiões, mas a conversa é para todos nós. E aqui a gente está conversando alguma coisa que o Dr. Matheus notou lá em Passos, que foi com isolamento social, uma atenção especial foi direcionada para idosos que passaram a apresentar mais risco de trauma de crânio e de trauma da coluna vertebral. Por isso que a gente está conversando aqui, a gente fala corona sem neuro, mas entendendo que existem problemas secundários a toda essa realidade que foi montada para combater o coronavírus. Essa medida não farmacológica. Então é para todo mundo, é isso aí. Isso.
São prevenções para todo mundo. Eu acho que é mais para quem não é médico do que para médicos, né? É uma informação assim de utilidade muito importante, né? Todo mundo tem um idoso, né? Ou é idoso, ou tem pais, tem avós, ou vizinhos, né? Eu acho que essa informação a gente tem que passar para frente, né? E são orientações gerais que a gente sempre ouve aí, especialistas dizendo, né, sobre evitar quedas, né, em casa, mas a gente acaba esquecendo, né, e não praticando, né? O idoso tem aquela rotina dele, né, e acaba seguindo a rotina e cai. É que esse processo faz com que a gente pense o seguinte: o pior que pode acontecer para eles nesse momento é ter o coronavírus com o sistema de saúde repleto de pacientes com esse diagnóstico. Então Exato. vamos deixar eles guardadinhos em casa, como se tivesse uma varinha mágica que você simplesmente coloca ali e daqui o tempo que cabalístico que for determinado, eles vão sair dali e está tudo certo. E na É, verdade não é isso, isso mudou o comportamento para valer mesmo e esse risco ele está maior se a gente não tomar conta, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas é agora, né? É agora. E claro. na verdade, assim, cada um cuida do seu parente, amigo, conhecido, vizinho que tenha mais idade, porque a gente está colocando justamente aqui luz num problema que nós notamos, nós neurocirurgiões notamos que está acontecendo. Exatamente. E é muito importante a gente lembrar que o idoso, né, ele tem uma propensão maior, uma fragilidade maior para ter lesões, né? Então, se um jovem cai, é uma situação, o idoso cair é outra situação, né? A possibilidade de trauma ortopédico, fraturas, é muito alta. Se o idoso bate a cabeça no chão, tem um risco de sangramento cerebral maior, né? Hematomas. Muitas vezes o idoso usa remédios que aumentam o risco de sangramento. Então é muito importante todos que usam remédios anticoagulantes, né, que são aqueles para afinar o sangue, né, aspirina, Marevan, Xarelto, todos anticoagulantes, redobrar o cuidado, né? E se um idoso cai, bate a cabeça, mesmo estando bem, usando essas medicações, a atenção com ele tem que ser redobrada nas próximas horas, nos próximos dias, né? Porque tem o risco maior de formar hematoma que progrida dentro da própria caixa craniana. Né? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Está tomando um remédio para afinar o sangue, para evitar ter derrame ou ter infarto, mas do coração, mas com isso você fica numa situação de risco. Teve um trauma de crânio ou mesmo de coluna, o sangramento pode acontecer. Eu li aqui agora há pouco, olha, a Maria Paula falou o seguinte, ó, minha mãe quebrou o fêmur quando se levantou, mas geralmente o idoso quebra o osso e cai. E não é que cai e quebra, assim me explicaram. Aí dizendo da fratura patológica, né? Ou porque tem um tumor no osso, ou principalmente porque tem a osteoporose, né? O osso entra em falência e o indivíduo cai. São dois problemas mesmo. Né? Isso realmente acontece, né? Assim, né? Isso é de outra especialidade, do ortopedia, eles cuidam muito bem disso. Para evitar isso, né, só um tratamento regular, né, ou com um reumatologista, com um fisiatra, com um ortopedista, ou o próprio ginecologista, são profissionais que tratam a osteoporose, né, são fraturas patológicas que realmente isso acontece. Muitas vezes a pessoa tropeça, cai e na queda quebra, mas o inverso pode acontecer também, né? Em um movimento brusco, o fêmur quebra e o idoso cai. E isso a gente só consegue evitar com prevenção e tratamento da osteoporose com o profissional, né? Isso é longo prazo. Agora, Matheus, existe também essa questão da ansiedade, dessa questão da saudade, né? Então, o indivíduo não está vendo os netos que gostaria de ver, não está recebendo aquela visita que usualmente passa ali em casa para tomar um cafezinho, conversar, trocar uma palavra, e acabam exagerando um pouquinho na bebida alcoólica. Também. Esse é um problema. Esse é um problema. E o indivíduo, bom, em última análise, o álcool ele vai interferir ali no GABA, né, no neurotransmissor que faz o nosso cérebro ficar um pouco mais lento. E os reflexos que naturalmente já são mais lentos também na pessoa de idade, numa situação dessa pode ficar mais fragilizado ainda, com uma chance maior de ter um acidente. Então o indivíduo já toma o AS, antiagregado, foi lá e exagerou um pouquinho na cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. Se preocupou em subir em cima do telhado para tirar as folhas.
Pronto, aí é a mistura, o Aí coquetel perfeito, é, mais com isso, né? Mais com isso, né? tem É, mais não, essa, não, né? não, não tem a forma de, ou um combinado para entrar em contato, porque assim, o lance é prevenir, mas uma vez que aconteceu, enfim, você precisa ter uma forma rápida de ter acesso ao serviço de saúde. Isso. Normalmente já não é recomendado subir no telhado, na laje, em nenhuma altura, né? Ainda mais sob efeito de álcool. Aí é proibido para qualquer pessoa, né? Na verdade, eu já atendi vários jovens, inclusive, com trauma de crânio grave, trauma raquimedular grave após ingesta de bebida alcoólica e que sobe em árvore ou pula, né, em água rasa. Isso é um problema, né? Bebeu tem que ficar de boa, quieto, né? E evitar o abuso, porque o idoso também, se abusar, né? Às vezes não está tão acostumado mais, não bebe tanto, ou mesmo que esteja acostumado, bebeu a mais, na hora que levanta, acontece alguma tontura, uma vertigem, cai, bate a cabeça, já está sonolento por conta do álcool, aí tudo piora, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Beber com moderação aí também. Olha só o que a Nádia está escrevendo para a gente aqui, Matheus. Ela fala assim, ó, na realidade colocaram uma carga de terrorismo tão grande nos idosos, minha mãe está com sintomas de depressão, de repente teve que parar de fazer tudo que gostava para ficar dentro de casa. Quer dizer, é realmente uma realidade complexa, né? Eu acho que o que a gente acabou fazendo foi falar de uma forma genérica, todo mundo desesperado demais com a questão da pandemia, sem tomar um cuidado de que cada pessoa merece uma orientação diferenciada. Doutora Ana Junqueira está com a gente aqui, ela é dermatologista querida, já participou com a gente dos programas algumas vezes. Olha, muita gente entrando aqui, Matheus. Agora, essa é uma orientação que a gente recebeu, né? Olha, se você tem um parente de mais idade que está em casa, pô, liga de vez em quando. Se souber mexer, faz um FaceTime ali, conversa olhando o rosto, para não deixar o tédio, o ócio, a chateação prejudicar a saúde mental. Mas eu acho que, de fato, faltou essa orientação especial, porque, assim, o trauma de crânio e o trauma raquimedular, eles são, dá para você prevenir, né? Então, não tem por que você deixar a coisa acontecer para depois você tomar alguma atitude, né? É fundamental a prevenção, mesmo porque a gente não quer que esse idoso vá ao hospital, né? Mesmo por um TCE leve, né? Então a prevenção é fundamental, né? Porque não é hora dele ir ao hospital por uma causa que dá para prevenir, dá para evitar. Uma Agora, outra por coisa que outro eu... lado, né, acho que a linha de pensamento tem que ser assim, né? É melhor que não vá, né? Mas em Exato. acontecendo um problema, isso não Isso. muda nada a conduta que tem que ser tomada. Um trauma de crânio com perda de consciência, convulsão, náusea, vômito, sonolência, não dá para você fazer simplesmente É uma obrigatório. teleconsulta, Não porque de dá. repente a pessoa caiu, bateu a cabeça na região da nuca, fez um contragolpe e contusão bifrontal. No primeiro dia pode estar ok, no segundo dia pode estar em coma, no terceiro morto. Então, assim, Exatamente. vai precisar ir para o hospital, infelizmente. Poderia não ter ido se tivesse tomado cuidado e não tivesse caído, mas tem que ir, porque as doenças, assim, elas não são excludentes, né? O cuidado que a gente tem em relação à pandemia, ele, infelizmente, ele não imuniza a gente dos outros problemas. É isso que nós aqui da medicina estamos notando e estamos também muito preocupados. É aquilo que a gente comentou, né? Em caso de necessidade, vá ao hospital, né? Assim, não dá para ir por bobeira, né? Mas precisou. Se bateu a cabeça e teve perda de consciência no momento, ou não lembra do ocorrido, é obrigatório passar em avaliação médica, né? Vai a uma emergência ou passe com algum neurocirurgião de confiança, né? Agora, Matheus, me fala uma coisa: a sua rotina mudou muito, porque você parou de operar os casos que vinham em consultório, que um tem uma hernia de disco, um tumor cerebral que não esteja com hipertensão intracraniana, uma hidrocefalia compensada. Tudo isso está esperando passar esse período para Vai vir uma operar. onda grande depois, eu acho, né? Dessas doenças que estão sendo represadas. Eu fiquei 3 semanas com a rotina bem alterada. Essa semana, agora, eu comecei a voltar ao normal, um pouco, né? Porque o meu consultório, inclusive, eu acompanhei o fechamento dos estabelecimentos, fiquei atendendo apenas emergências no hospital, né? As consultas eletivas eu suspendi por 3 semanas. Essa semana eu voltei com as consultas, né, com menos horários, né, horários mais espaçados, com todas as seguranças, usando máscara,
limpando de consulta em consulta com álcool, né? Assim, um excesso de zelo com a limpeza. Então, a gente vem voltando aos poucos, né? Mas eu tinha muitas cirurgias durante a semana. A gente tem 3 dias reservados no centro cirúrgico para neurocirurgia. Foram suspensos todas as cirurgias eletivas, né? De coluna, hérnia de disco, artrodeses, infiltrações, tumores que não sejam urgência. Então, a gente ficou só com as emergências. Agora, assim, como é que organizou, assim, em relação, vamos supor, se a pandemia de fato tomasse um rumo diferente? Chegou a ser conversado, tipo, olha, pessoal, vocês são da neurocirurgia, a elite cirúrgica aí que trata do sistema nervoso central, mas, caso precise, vocês serão convocados aqui para a linha de frente para fazer diagnóstico e ficar na UTI com os pacientes. Houve essa preocupação, essa conversa? Não foi conversado isso, assim, oficialmente, mas a gente sabe que se precisar, né, assim, a gente vê fora, né, principalmente no exterior, em São Paulo, assim, uma grande quantidade de médicos afastados, né, dos médicos da linha de frente sendo afastados pela infecção mesmo, né, e às vezes precisando de outros colegas. Né? Lógico que a gente poderia ajudar de alguma maneira, né, com a triagem, os atendimentos, né, mais simples, né, clínicos, né, também. Mas isso não foi conversado, mas a gente sabe que se precisasse, estaria à disposição. Felizmente, por enquanto, não foi preciso, a gente está longe disso. A gente tem um corpo clínico grande, assim, para o tamanho da cidade. É um corpo bem considerável, bem qualificado, né? Todos titulados, né? Aqui na Santa Casa, todos os médicos são titulados, então tem muito clínico, muito intensivista. Tem muito hospital aí na sua cidade? A gente tem o hospital que atende o SUS, a gente tem a Santa Casa. Né? A Santa Casa atende SUS, convênios e particulares. Existe a UPA, né? Tem uma UPA. Existe um hospital privado da Unimed também, né? Que é um hospital menor, mas que não faz atendimento SUS, né? Assim, que é o grande montante, né, da população, na verdade. E na Santa Casa a gente tem o setor de convênios também. Então, na verdade, nós somos 2 hospitais, né, um hospital maior, de alta complexidade, com muitas vagas de UTI. A gente tem cerca de 60 vagas de UTI, podendo chegar até 90 pacientes entubados. Né? Assim, se você considerar que a população de 100 mil habitantes é suficiente. Se considerar a região toda, já não é tão suficiente assim. Mas na região, cada cidade tem, muitas cidades têm seus hospitais com respiradores, então tem uma estrutura relativamente boa, assim, a nossa região aqui. E, Matheus, me fala uma coisa, além da... a prefeitura, só lembrando, assim, a prefeitura de Passos, existe aqui um hospital que foi fechado ano passado, que era um hospital psiquiátrico, né, que é o Hospital Otto Krakauer. E esse hospital está sendo reativado pela prefeitura como hospital de campanha também, com 80 leitos, né? Quer dizer, então foi utilizado o espaço físico que já existia para a realização desse atendimento. Foi readaptado. Ele ainda não está em funcionamento, está em fase de finalização, então caso a pandemia realmente estoure aqui, a gente já tem esse hospital de retaguarda aí. Agora me conta uma coisa, assim, a gente como médico fala muito dos nossos colegas e profissionais da nossa própria área, né? Mas e o trabalho do pessoal da enfermagem, da fisioterapia? Às vezes eu sinto, assim, falta dessa turma estar falando, porque, assim, a enfermagem é extremamente importante em todo esse processo. Aliás, eu não diria importante, eu falo, é fundamental. A gente sabe que um hospital, um ambulatório, um atendimento organizado não acontece sem o trabalho dos enfermeiros e das enfermeiras. E quando a gente fala de paciente grave com coronavírus que vai para a UTI, e a gente tem muito doente neurológico, neurocirúrgico grave, e a gente sabe disso. A fisioterapia, a própria fonoaudiologia com a questão da deglutição, a nutrição, enfim, tem um papel muito importante. Mas falando de respiração e de intubação, a fisioterapia tem um papel fundamental. O que você notou da modificação, da movimentação do pessoal aí? E você também notou isso? Que parece que assim, a gente fala, mas de fato existem profissões da área da saúde que são fundamentais e muitas vezes a gente comenta pouco, né? Isso. E deveria ser justamente o contrário.
eles são muito importantes, com certeza, né? Assim, a fisioterapia na UTI, a enfermagem, né? São a linha de frente nos pacientes entubados, né? Hoje em dia, né, na UTI a gente tem, né, fisioterapia respiratória 24 horas, elas que são responsáveis eles e elas são responsáveis por cuidar dos respiradores, por manejar toda a respiração mecânica desses pacientes. Então, são muito importantes. A enfermagem, da mesma maneira, né? Assim, na ausência dos fisioterapeutas, elas também cuidam dos respiradores, né? Também na questão do cuidado de enfermagem, os pacientes muito instáveis, graves, entubados, a questão da mobilização para prevenção de úlcera de pressão, qualquer mobilização instabiliza o paciente, então a equipe tem que ser muito bem treinada. O que eu percebi aqui em Passos assim, no começo, quando estava aquele pânico inicial, o pessoal ficou com muito medo, assim, né? Médicos, enfermeiros, físicos, todo mundo que estava ali na linha de frente estava muito assustado, né? E agora, com a medida que vai passando, o pessoal, assim, continua com medo, com todo cuidado, mas já vai voltando para a rotina normal, né? Minha Eu diria que esposa, inclusive, está comentando aqui, a é, enfermeira da diretoria da olha Sobesc, só, olha só. Ela é da diretoria da Sociedade Sobec? É? Sobest, né? Não Soubesse. Sobec, do Centro Cirúrgico, Sobest é da estomaterapia. Uhum. E esses dias ela fez uma live sobre acidentes domésticos também, com a Sobest, sobre uma coisa importante que eu falei do corrimão, até a gente podia comentar aqui, um dado importante que ela trouxe aqui para casa, inclusive, Uhum. que é o risco de outro tipo de acidente que é muito grave e comum, também doméstico, são as queimaduras com álcool, né? Antigamente existiam mais, o álcool com uma porcentagem de concentração maior foi banido, e agora com o coronavírus a Anvisa liberou novamente o álcool 70% líquido. Então, o pessoal está tendo álcool 70% líquido em casa, que antes era só hospitalar. Que é E isso é altamente inflamável, né? Aqueles inflamável, acidentes que né? aconteciam do churrasco que o cara pegava e jogava direto ali e depois se queimava inteiro. Então, ela pegou uma solução que é recomendada pelo Ministério da Saúde, que substitui o álcool na limpeza de casa, de superfícies, de maçanetas, que é interessante. E ela é oficialmente recomendada pelo Ministério da Saúde para desinfecção, inclusive, do coronavírus, que é uma solução de diluição de água sanitária. Você pegar um copinho de café, 50 ml de água sanitária, né? Pouca água sanitária, 50 ml, dilui em 1 litro de água limpa. A água sanitária aqui, tem gente que às vezes acha que está falando uma coisa. É a Cândida, né? É cândida, É a que Cândida. boa, que boa, cândida, é água clorada, né? Você pega cândida, 50 ml, então olha o tanto que rende, 50 ml, joga em 1 litro de água, você tem uma solução que substitui o álcool sem risco de queimaduras. Então você faz desinfecção de superfícies lisas, maçanetas, pedras, piso, de tudo. E substituindo o álcool gel nas mãos, é lavagem com água e sabão, que é melhor do que o álcool gel. Inclusive, em casa a gente tem disponível bastante, né, assim, grande maioria da população brasileira, pelo menos, né? Infelizmente, recentemente eu vi uma reportagem aí de São Paulo, inclusive, de alguns bairros, algumas regiões de ocupação irregular de casas, né, que não tem água, que eles estão com dificuldade de lavar as mãos por falta de água. É impressionante, né? Em 2020 a gente tem esse tipo de problema e na cidade mais rica do país, né? Mas a maioria tem disponível água, sabão em casa, então lavem as mãos com frequência ao invés de ficar usando álcool, que é Olha só, outro acidente gravíssimo que pode duas acontecer. coisinhas, só para lembrar aqui, ó. A Fernanda Matheus Queiroz está lembrando aqui, eu conversei outro dia. É a minha esposa. Ah, então é ela só, ela está falando uma coisa super É, interessante aqui, ó. 2020 considerado Ano Mundial da Enfermagem. Eu tinha isso. escutado isso aí com a Giovana, ela da Sobec, chamando justamente atenção para isso. E eu faço questão de, minha esposa também, ela é enfermeira, de chamar a atenção de todo mundo para a importância dessa profissão. E também não poderia deixar de falar, o pessoal está comentando aqui, né? Olha só, a importância do pessoal da limpeza, é lógico, né? Até isso que a gente está falando aí da água com sanitária e tudo, a gente está falando de limpeza, e o pessoal da Limpeza de limpeza, todo mundo. muitas vezes um pessoal comprometido, 100% responsável, que não Exato. faz alarde, está ali, na verdade, garantindo
a manutenção do ambiente saudável, né? E, na Isso verdade, é assim, bem a gente... visto também, né? No caso da questão da Exato. limpeza do hospital, são como os profissionais de saúde, né? Eles têm que usar o EPI adequado, né? Se cuidar também. Matheus, se a gente Eu acho que puder essa pandemia até mostrou isso, aqui, sabe? não, e até aqui ampliar o nosso horizonte, assim, olhar com coragem a realidade, a gente vai falar o seguinte: até mesmo o trabalho que é feito depois que a pessoa faleceu, então quem vai fazer, na verdade, toda essa questão do transporte do falecido, ou então o próprio papel do coveiro. Veja, Coveiro. a gente está numa situação que imagina, né? Todo mundo acha automático e triste. Morreu, vai lá, tal, e tem enterra, e tem a questão do luto, da cerimônia. Mas imagina quem trabalha com isso, né? Tendo essa sobrecarga de trabalho e, de uma forma de despedida final, realiza isso com carinho, né? Que é algo extremamente importante. Algo que a gente nem imagina e não quer falar, mas é extremamente importante nesse contexto. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode ter nessa pandemia toda, que traz para a gente é isso. Eu acho que aflorou um pouco para a gente, né? Que fica na correria do dia a dia, que tem pouca visão para essas pessoas. Talvez a gente comece a aflorar profissões que a gente não valoriza, que passa desapercebido, invisível aí no nosso dia a dia, que a gente vê agora, na hora da necessidade, a importância que essas pessoas têm e a falta que elas fazem, caso o serviço seja interrompido, né? Que são esses serviços essenciais aí que foram mantidos, né? O pessoal se arriscando no pico da pandemia aí, da epidemia em São Paulo, né? E a gente tem que ser grato a eles aí sempre, né? Não esquecer disso aí. Matheus, antes de a gente passar as recomendações finais aí e dar uma amarrada legal para o pessoal levar para casa todas essas orientações e dicas, eu acho que a gente podia responder algumas perguntas. Eu vou jogar para você, você responde, tá? A Luciana Tavares está perguntando o seguinte, ó: quem teve traumatismo crânioencefálico craniano grave tem maior probabilidade de adquirir COVID? Olha, tudo que a gente falar aqui, né, na verdade, vai ser uma opinião de especialista, né, uma evidência fraca, né, porque a gente não tem estudos, na verdade, né, uma doença nova. Se você considerar que pessoas com comorbidades, ou seja, outras doenças, têm um risco maior, a gente pode considerar que sim, se a pessoa tiver sequelas. Se a pessoa teve um TCE grave, um trauma grave, né, 1 ano atrás, 2 anos, e ficou normal, ela é vida normal, o risco já passou. Agora, se for um trauma recente, ela está acamada, vindo de uma internação hospitalar recente, desnutrida, perda de massa magra, aí sim é uma população vulnerável, né, de risco, eu considero. Né, Matheus, Fernandão? não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, enfim, o que a gente tem de dado objetivo quando a gente olha as tábuas de evolução de pacientes que complicaram e evoluíram para óbito, primeiro, né, são as cardiopatias e outras doenças crônicas que acabam debilitando. Mas um trauma de crânio grave, na verdade, a gente sabe como o paciente fica, na verdade, assim, se É ficou muito realmente com debilitado. sequela, ele fica realmente debilitado. Você sabe que eu li 2 trabalhos feitos na China, bem na região perto do epicentro, né? Que foi um inventário com pessoas que passaram pela pandemia, não necessariamente ficaram doentes, e o que aconteceu é que o número de pessoas com ansiedade, depressão e insônia disparou, super alto. E aí um outro trabalho que saiu no JAMA, quando você olha os profissionais da saúde que ficaram no front, principalmente a enfermagem e médicos ali nesse trabalho, era esse público que estavam sendo avaliados, a proporção de depressão, de estresse, de ansiedade e insônia era estupidamente maior. Então, a gente não fala isso simplesmente para amedrontar, mas para chamar a atenção dos profissionais da saúde, né? A gente precisa se cuidar também, né, Matheus? E quem está ali no front Claro. também precisa ficar atento a isso. E não é nenhuma sinal de fraqueza ou algo semelhante se a pessoa, de repente, evoluir para uma situação de ansiedade necessitando de diagnóstico e tratamento, depressão, ou até mesmo burnout, porque eu realmente me preocupo. Quem está no front, dependendo da estrutura que a pessoa está inserida, ela, enfim, fica longe dos familiares, fica longe dos filhos, precisa fazer uma dedicação intensa. O protocolo para você evitar a contaminação é muito diferente do dia a dia, que você pode tocar nas pessoas,
de repente faz uma higiene mais rápida. Não, é todo um processo cansativo de paramentação. Muitas pessoas estão se contaminando quando vão retirar a paramentação. Então, acho que fica um alerta aí bacana. Agora, Matheus, para a gente poder fechar aqui, eu queria que você passasse aí os pontos principais de atenção do problema que você identificou, que está acontecendo, e de como as pessoas devem agir ou devem ficar atentas para evitar esse problema. Uhum. Bem, eu acho que os principais pontos que a gente comentou, né, são a principal causa de trauma de crânio encefálico e TRM em idoso em casa é a queda. Então, prevenção para esses dois problemas é prevenção de queda, tanto da própria altura quanto de alguma altura. Então, prevenção, limpar a casa, tirar tapete, móveis que estão no caminho, aumentar a luminosidade, evitar pisos molhados, muita atenção do idoso com tudo, né? Familiar, ligar para o idoso, ver se está tudo bem. Se possível, não deixar totalmente sozinho o idoso, ter sempre alguém ali fazendo a quarentena junto com ele. Caso não seja possível, se o idoso ficar realmente sozinho, deixar um telefone de fácil acesso, um celular que ande grudado com ele, vai para o banheiro com o celular próximo, um apito, alguma coisa que dê para chamar socorro próximo, né? Muita atenção nas escadas, né? Usar corrimão, piso da escada seco, usar fitas adesivas antiderrapantes, né? Fundamental. O idoso usar o óculos, isso a gente esqueceu de comentar. O idoso que usa óculos, não deixar o óculos no bolso ou na mesa, usar o óculos. Assim como o idoso que também precisa do aparelho auditivo, né? Aparelho auditivo é em casa, não é só para sair na rua, usar em casa, porque ajuda na prevenção de acidentes, né? Muito cuidado com as medicações, né? Porque às vezes na pandemia o idoso está isolado, então um filho que ajudava, um cuidador que ajudava, não está indo mais em casa e começa a tomar remédio errado. Aí a pressão fica abaixo do normal, pode ter um desmaio, ou usa algum remédio controlado que vai dar sonolência, vertigem, tontura e queda. Então, muito cuidado com as medicações, né? Deixar tudo muito identificado, tomar corretamente. Essas são as medidas ambientais. No banho, né? Banheiro é um local muito frequente de queda, então muito cuidado no banheiro. Usar banquinho para tomar banho sentado, se necessário, usar as barras, quem tem, né? Pessoas de qualquer idade, principalmente os idosos que estão em quarentena, né, mais confinados, que tenham qualquer doença, tipo Parkinson, sequelas de AVC, sequelas ortopédicas, né, artrose em joelho, artrose em coluna, muito cuidado. E caso tenham uma queda, se bateu a cabeça e teve perda de consciência, vômito, dor de cabeça é importante, confusão mental, tem que procurar o médico. Ou uma dor muito intensa que não melhora na coluna, por exemplo. Uma outra coisa importante, uma recomendação geral de TCE para idoso, que eu acho que é importante falar, Fernando, é a questão dos hematomas crônicos, né, que são aqueles hematomas subdurais crônicos, que a gente conhece com esse nome, né, médico. O idoso que bate a cabeça e não sente nada naquele momento, se for um pouco mais intenso, ou mesmo traumas leves, mesmo com uma tomografia inicial normal, a família e o próprio idoso têm que ficar atento nas próximas semanas, porque existe uma doença que é o hematoma crônico, que é mais frequente em idoso, pode acontecer. Então, se o idoso, 15 dias depois, 20 dias, 30 dias depois de um trauma de crânio, começar a sentir dor de cabeça, confusão, zumbido, alteração de comportamento, alteração do jeito de andar, tiver algum sintoma parecendo um derrame, pode ter a ver com aquele trauma de crânio. Tem que procurar o hospital, um neurocirurgião, para repetir a tomografia, provavelmente. É muito importante essa atenção. Matheus, eu acho que assim, prevenir é melhor do que remediar, né? Mas se for necessário remediar, a gente já precisa também ter estratégias de rápida comunicação. Eu acho que isso que você falou do subdural crônico é importantíssimo, porque vem aquela falsa sensação de segurança, né? A pessoa escorregou no banho, bateu a cabeça no chão, aí de repente chegou até ir para o pronto-socorro, fez a tomografia e fala, puxa,
estou bem aqui, está tudo tranquilo. Infelizmente, pode ser que tenha a evolução da formação de um coágulo dentro da cabeça, que depois precise de uma cirurgia, e a pessoa fica com a falsa sensação de segurança, né? Principalmente quem usa remédios para afinar o sangue, como ácido acetilsalicílico ou anticoagulantes mesmo. Muito Exatamente. importante isso aí, tudo que você está falando, viu? Olha só, Principalmente a fiquei... prevenção, né, Fernando? Para não precisar chegar nesse ponto aí. Não, eu realmente fiquei aqui pensando, nós focamos muito no medo inicial, né, em relação à pandemia, mas eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de voltar ali para trás, lá para janeiro, fevereiro, ou mesmo março, quando tudo começou por aqui, eu acredito que toda a classe médica talvez ficaria atenta em passar uma informação um pouco mais sofisticada e mais detalhada para as pessoas. Olha, a gente está entrando nesse período de isolamento porque é uma forma não medicamentosa de tentar controlar a pandemia. E já que vamos entrar num sistema diferente de vida, é lógico, a gente não teve nenhuma pandemia aqui no Brasil desse tamanho, né? Num período tão curto de quem esteja vivo aí das nossas gerações. É tudo muito novo. Mas passar essas orientações, ou seja, em vez de ficar só falando nos meios de comunicação diferentes, olha, fique em casa, fala, ó, fique em casa e preste atenção nesse detalhe, nesse outro detalhe, preste atenção na saúde mental, que só depois o pessoal começou a ficar aborrecido de ficar em casa, notou que existe essa questão da ansiedade e da depressão, mas você está chamando atenção para uma coisa que, de fato, eu acho que a gente passou batido. O trauma no idoso, principalmente considerado população de mais risco. E a gente precisa, na verdade, cuidar do sistema nervoso central das nossas pessoas que a gente gosta tanto, né? São nossos pais, nossos avós, tios, conhecidos e assim vai. É isso aí, Fernando. Eu acho isso aí. que é isso. A gente tem que cuidar de todo mundo, na verdade, né? Nessa pandemia aí, todo mundo ficou, de certa forma, vulnerável, né? Emocionalmente. A gente vê, inclusive em jovens, assim, muita somatização, né? Eu atendi alguns jovens esses dias, né? Achando que estava tendo um AVC ou algum problema neurológico e, na verdade, era uma somatização, ou seja, era uma expressão física de um problema emocional, né? Causado pelo confinamento. Eu conversei com alguns colegas psiquiatras também recentemente, disseram que aumentou a demanda em consultório por conta de transtornos de ansiedade, outros transtornos psiquiátricos que foram agravados ou desencadeados, né, nessa situação. É uma situação que a gente tem que ter bastante calma, né, união, não existe uma briga muito intensa assim, de quem está certo, quem está errado. Na verdade, é tudo novo para todo mundo, a gente tem que ter muito bom senso, ponderação, tem que ouvir, saber ouvir a opinião dos outros e cuidar, né? Prevenir, prestar atenção em outras doenças também que não tiraram férias aí nessa pandemia, principalmente cuidados, né, que a gente comentou de trauma. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para o pessoal e que vai passar, né? Logo tudo isso passa e, se Deus quiser, a gente volta ao normal. É isso aí, Matheus. Olha só, fiquei muito feliz de te encontrar por aqui, através das redes sociais. Você deixou a sua assinatura lá no Hospital das Clínicas com a sua excelência e seriedade de trabalho. E eu tenho certeza que o pessoal de Minas Gerais, na verdade, ganhou muito com o seu retorno e com o seu investimento de vida mesmo, né, na cidade, levando uma neurocirurgia diferenciada, com responsabilidade e principalmente com a preocupação de que todos os pacientes e as pessoas fiquem bem, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, essa live aqui, ela fica salva 24 horas aqui no nosso canal de comunicação do Instagram, mas eu estou salvando todas as lives da série Corona Sem Neura, e aí eu coloco no YouTube, para que depois as pessoas com mais calma, se quiserem ver de novo, possam ver, e eu mando para você também depois divulgar isso. Essas informações que você notou, elas são extremamente importantes, valiosas, e eu acho que todo o Brasil merece saber disso, principalmente porque se a gente já identificou que existe um grupo de risco maior para a situação do coronavírus e por isso eles estão isolados, então vamos olhar eles com uma integridade maior, porque de repente o indivíduo não tem o coronavírus, mas tem um trauma de crânio ou um traumático medular, enfim, o nosso cuidado em excesso pecou por, na verdade, não prestarmos atenção
em toda a situação envolvida com esse novo modelo. Obrigado, Fernando. Foi um prazer revê-lo também. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí de falar para o seu público e espero que a gente se encontre logo aí, pessoalmente. Claro. E agora sim, olha Depois de só, tudo isso. o pessoal aqui que conheceu você vai ter seu Instagram, vai te seguir e vamos em frente. Vamos, na verdade, divulgar saúde e orientações importantes aí para todo esse Brasil que a gente ama tanto. Obrigado, Fernando. Um abraço. Abraço, boa noite. Até mais. Tchau a todo mundo.